agora pelo Facebook. Olá, nós estamos ao vivo, Conexão Poder, entrevista agora, o secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, e a nossa pauta hoje é o combate ao coronavírus, né, secretário? Não tem como ser diferente. Obrigada por nos atender, secretário. Para mim é um prazer, mais uma vez, estar com Conexão Poder, poder conversar a respeito desse assunto, que é o prioritário, é o assunto de interesse do momento. Eu gostaria de começar conversando com o senhor a respeito, aí nós tivemos ontem, quinta-feira, a inauguração da ampliação ali do Hospital Metropolitano, né? São 238 leitos clínicos e 40 leitos de UTI. O que representa essa ampliação para Mato Grosso aí no combate ao coronavírus? É um acréscimo substancial de leitos, né? Talvez a unidade com o maior número de leitos no estado de Mato Grosso, especificamente para atendimento a pacientes COVID, né? Nós fizemos uma reforma completa no hospital, fizemos uma edificação em tempo recorde em 45 dias, diga-se de passagem, é o melhor investimento de enfrentamento à Covid no Brasil. Não existe nenhum registro de algo feito com essa natureza, com esse nível de qualidade que nós fizemos lá, em 45 dias. O que existe no país é uma série de iniciativas de montagem de hospital de campanha, que não é definitivo. Esse investimento que nós fizemos seria equivalente a aluguel de 4 meses só de um hospital de campanha. E nós fizemos algo definitivo, não será desmanchado, tem 25 anos de garantia o material utilizado nos nossos hospitais e não perdem nada em qualidade para as instalações existentes hoje. Então, esses novos leitos, eles passam já a figurar no nosso boletim de hoje e serão acrescentados a essa capacidade nossa de atendimento. Deve cair a taxa de ocupação justamente porque nós vamos adicionar esses 278 leitos novos e nós vamos torcer para que eles fiquem ociosos durante essa pandemia. Mas se a população precisar da assistência do governo do estado, já tem pronto lá, com profissionais contratados, prontos para atender 40 leitos de UTI e mais 235 leitos de enfermaria. Secretário, quando, de fato, o hospital começa a receber pacientes de Covid? Olha, se nós tivéssemos pacientes necessitando de ser hospitalizado para atendimento Covid, ele poderia entrar em operação hoje, né? Mas ontem nós fizemos um evento simples para entrega oficial. Hoje temos alguns convidados que querem conhecer, alguns representantes de órgãos de controles, de Câmara Municipal, do Conselho Estadual de Saúde, alguns representantes da própria Secretaria de Estado, que ainda serão convidados ao longo do dia para conhecer. A partir de amanhã, o hospital entra numa desinfecção, que deve percorrer no máximo 3 dias, e a partir de terça-feira, podemos internar pacientes. Porém, nós vamos evitar fazer isso enquanto tivermos ainda vaga no Hospital Estadual Santa Casa, nós concentramos ali e depois passamos a ocupar as instalações paulatinamente com a necessidade dos casos que forem surgindo. Secretário, eu queria comentar com o senhor sobre essa inauguração. Nós vimos que o Estado teve várias críticas com relação à aglomeração que se formou ali naquela inauguração devido ao número de servidores, assessores, autoridades, né? Não podia ser feito diferente, secretário? Olha, poderia, né? A intenção sempre não é aglomeração, né? A intenção, e nós, dentro do possível, nós mantivemos uma certa distância entre as pessoas. Existia máscara à disposição para todo mundo, existia o álcool gel à disposição para todo mundo. Infelizmente, às vezes as pessoas, inadvertidamente, acabam se aproximando mais uma das outras, mas quero crer que nós não teremos nenhum desconforto em relação àquilo que foi realizado. Nós estamos trabalhando, buscando adotar todas as medidas não farmacológicas que são estabelecidas, que era um momento importante que, de alguma forma, nós precisávamos apresentar às autoridades. Então, ontem, quem esteve lá foi autoridades do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, dos organismos de controle, para que eles possam conhecer e avaliar como o Mato Grosso está investindo cada centavo destinado a essa pandemia.
Queria comentar com o senhor secretário a respeito do número de leitos de UTI disponíveis pelo SUS no estado, né? A gente viu que teve um aumento bem grande aí, eram 99 leitos de UTI disponíveis no domingo, dia 10, né? E já na terça-feira foi anunciado aí que eram 214 leitos de UTI pelo SUS disponíveis, né, na terça-feira. É um aumento considerável, né? Como é que se deu esse aumento e onde é que estão esses leitos de UTI, secretário? Nós temos ao longo, né, desde o início que surgiu os primeiros rumores da pandemia, nós estamos trabalhando muito para criar uma infraestrutura no estado para chegar ao ápice dessa pandemia numa condição muito favorável de atendimento. Então, ao longo desses 45, 60 dias de trabalho, nós criamos novos leitos de UTI em nossos hospitais regionais, e agora, com a entrega do Hospital Metropolitano, se acrescenta mais a isso. Então, nós temos hoje 30 leitos de UTI para COVID, exclusivamente COVID, e leitos novos. Não se trata de transformar os leitos de UTI que existia para as outras especialidades e transformando para paciente COVID. Não é isso. Historicamente, o governo do estado tinha, até antes do início dessa pandemia, 77 leitos de UTI dentro dos nossos hospitais regionais no estado todo. Isso foi construído há décadas, né? O número máximo que nós tivemos de UTI foi 77. Em menos de 45 dias, nós estamos criando 110 leitos de UTI novos dentro dos nossos hospitais. Ou seja, nós vamos chegar ao final dessa nossa estrutura a ter mais do que o dobro daquilo que existia só de leitos novos. Então, tem 30 leitos disponíveis na Santa Casa, nós já estamos operacionalizando mais 10 leitos específicos para COVID, para UTI pediátrica, mais 10 leitos adultos. Então, na Santa Casa, nós teremos 50 leitos de UTI, mais 100 leitos clínicos para isso. Adiciona esses 40 leitos da Várzea Grande, 20 leitos em Sinop, 10 leitos em Rondonópolis, e temos um planejamento de ampliar isso, inclusive aportando recursos e auxílio para hospitais municipais no interior, para a gente conseguir ter a melhor estrutura possível. Nosso planejamento prevê que até o dia 4 de junho, nós vamos ter disponíveis 337 leitos, somando as estruturas municipais, logicamente, as estruturas do Hospital Júlio Miller e os leitos de UTI serão disponibilizados pelo município de Cuiabá. A nossa rampa de crescimento prevê 337 leitos de UTI, 925 leitos clínicos, chegando a 1.262 leitos disponíveis para paciente COVID que necessite de internação. Secretário, sem dúvida alguma, é um avanço em questão de leitos, um problema histórico da saúde que temos em Mato Grosso. Mas esses leitos continuam concentrados, né? Como é possível resolver a questão do interior? Já tivemos paciente que morreu dentro de ambulâncias locomovendo. Tem que antecipar o atendimento a esses pacientes? Tem algum trabalho para tentar resolver esses impasses? Você está falando de paciente COVID. O paciente COVID. Veja bem, o paciente COVID agravado, no estado crítico, ele demanda por um leito de UTI. Nós não temos nem condições materiais para colocar leito em 141 municípios no estado. Não existe equipamento disponível para ser vendido para montar. Quando nós estamos falando de um leito de UTI, nós necessitamos de ventiladores mecânicos, nós precisamos de monitores, nós precisamos de bomba de infusão, que é, vamos dizer assim, a figurinha carimbada do momento. Existe à disposição no Brasil. Para vocês terem ideia da gravidade do que eu estou falando, o Ministério da Saúde disponibilizou, dentro desses 110 leitos que nós criamos por iniciativa do governo de Mato Grosso, o Ministério da Saúde aportou 10 leitos. Esses 10 leitos foram encaminhados para Mato Grosso. A cama, alguns equipamentos, nenhum respirador. Então, ele não serve para ser um leito de UTI. O próprio Ministério da Saúde não consegue entregar os equipamentos que comprou para atender o Brasil em respeito a equipamentos. Então, não existe equipamento nesse momento disponível. Mas vamos supor que existisse. Para você colocar uma estrutura de leito de UTI no hospital no interior, ele precisa ter outros requisitos além desses equipamentos.
Ele precisa ter profissionais que possam manipular e operar um centro de terapia intensiva. E aí o profissional que sabe fazer isso se chama médico intensivista. Não é todo município que tem esse profissional à disposição. O hospital onde esse leito de UTI estiver colocado precisa ter toda uma rede de assistência dentro do hospital, como análises clínicas e como exames de imagem. Precisa ter tomografia. Nós estamos falando de um paciente cujo órgão afetado principalmente é pulmão. E o acompanhamento desse paciente se faz com rotina diária de ter que fazer radiografias e tomografia. Então, não dá para colocar isso em qualquer lugar. Outro aspecto, a instalação para atender um paciente positivo COVID, ela tem que ser totalmente independente das demais instalações dos hospitais. Nós tivemos que rachar Santa Casa, Hospital Estadual Santa Casa, no meio, com equipes diferenciadas, com fluxos diferenciados, com entradas e saídas diferenciadas, porque as áreas infectadas não podem ter comunicação com as outras áreas. Nem os servidores serão os mesmos, porque senão o custo será altíssimo de controle da infecção, porque ele vai precisar trocar de EPI toda vez que ele se ausentar do ambiente para ir para o outro. E isso é muito difícil fazer em todos os hospitais, porque nós praticamente iríamos inviabilizar o funcionamento dos demais hospitais. Então, nos nossos, onde nós conseguimos fazer essa barreira, dividir a estrutura do hospital para também atender o COVID, nós fizemos. Em outros não dá para fazer, porque falta infraestrutura local, tem hospitais que não têm a rede de gases medicinais necessária para você montar uma estrutura de UTI, não tem profissionais qualificados na região e não tem os serviços adicionais necessários na região. Então, não é uma questão de vontade só do governo não colocar, não há contingenciamento financeiro para isso. Eu e o governador, diariamente, estamos realizando reuniões com prefeitos, onde nós estudamos a capacidade do município de prover a parte física e nós vamos aportar recursos e até auxiliar em parte de equipamentos, aonde é possível. Aonde é possível? Barra do Garças, Peixoto de Azevedo, estamos pensando em Confresa, já tive a Cáceres também para promover adaptações no nosso hospital para criar condições lá. Agora, a lógica natural é no Brasil feito assim, você cria os hospitais de referência. Sabe qual é o hospital que foi escolhido pelo governo federal para ser referência em Covid em Mato Grosso? O Hospital Júlio Miller. Tem 16 leitos, e nem 16 leitos estão em disposição, só tem 8 ou 9 leitos disponíveis. Nós iríamos deixar a população morrer. Por isso que nós tomamos a iniciativa de transformar os nossos hospitais em hospitais de referência. E nós temos uma estrutura terrestre, que não é a melhor recomendada, logicamente. O paciente grave de Covid, ele precisa de atendimento mais sério. Então, para municípios próximos, por exemplo, de Sinop, faz de forma terrestre, né? Para municípios mais longos, nós vamos fazer via aérea. E nós temos 2 aeronaves prontas com UTI para transferências de pacientes que estejam graves para qualquer um dos hospitais de referência nossos. O Estado anunciou que teria aí mais 40 UTIs móveis na próxima semana. Como vai funcionar essa estrutura? Na verdade, assim, são ambulâncias que tem dentro da sua ambulância, né? O grau, o nível dessa ambulância é um nível de transporte avançado, que nós chamamos, né? O que é uma ambulância de transporte avançado? Ela tem que ter dentro dela os equipamentos que simulam o ambiente de UTI, né? Ela tem que ter um ventilador de transporte, não é aquele mesmo fixo que fica dentro da UTI, vai ter que ter monitor para monitorar as condições do paciente, enfim, bomba de infusão, é aqueles equipamentos que tem uma UTI fixa, mas que para locomover um paciente entubado, vai precisar desses equipamentos. Então, nós já fizemos aquisição de 20 ambulâncias e nós temos mais 24 ambulâncias em processo de entrega. Mas 20 já está aqui no nosso pátio, já está, essa semana que vem, o governador faz apenas um ato simbólico de recepção das ambulâncias. Ontem, na entrega do metropolitano, já estava lá disponível 6 ambulâncias e nós vamos encaminhar a todos os nossos hospitais regionais para que eles tenham também uma estrutura de transferência terrestre de pacientes, caso haja necessidade.
Secretário, voltando um pouquinho na UTI, o próprio prefeito de Barra do Garça já anunciou que o governador garantiu 5 UTIs para lá, mas precisa dos respiradores que estão vindo da China. Alguma previsão desses respiradores chegarem em Mato Grosso? Nós temos previsão que até o próximo dia 20 desse mês nós temos todos os equipamentos que nós compramos, né? Seja aqueles comprados no Brasil, nós compramos 50 respiradores no Brasil, seja aqueles que nós importamos da China. Todos os nossos equipamentos, ontem já estava o procedimento de embarque desses respiradores, enfim, nós temos clareza e convictos que nós vamos receber os equipamentos que nós compramos. Esses equipamentos que nós compramos não é para suprir as UTIs que nós já criamos, e sim para a gente ampliar a nossa capacidade. Lá mesmo no Hospital Metropolitano, as novas instalações de enfermarias, elas já estão adaptadas com o melhor sistema de gases medicinais, com a melhor estrutura já feita no estado de Mato Grosso. Não tem nenhum hospital privado no estado de Mato Grosso com infraestrutura de rede de gases que existe de melhor no Brasil, feito como nós fizemos lá em 45 dias no Hospital Metropolitano. Então, lá nós já temos a capacidade imediata, assim que chegar esses equipamentos, de aumentar mais 60 leitos de UTI, se for necessário. E parte desses equipamentos vamos melhorar a nossa infraestrutura também nos demais hospitais e socorrer algum município que, estrategicamente, no nosso entendimento técnico, é ideal e pode ser instalado um leito. Repito, não adianta fazer showroom de equipamento por aí. Se não tiver equipe técnica e o hospital não oferecer as condições, nós vamos colocar um equipamento muito importante nesse momento à disposição de uma unidade que não vai dar resposta à necessidade desse paciente. O paciente de COVID, para utilizar um respirador, ele será entubado. Então, precisa anestesista, precisa ter fisioterapeuta, precisa ter uma equipe, um conjunto de equipe, né, como eu disse, médicos intensivistas para assistir esse paciente, e não dá para fazer isso em qualquer lugar. Eu recebo diariamente pedido de vários municípios do interior, você podia me arrumar um ventilador mecânico, pessoas que querem comprar para ter em casa, não vai servir de nada, não vai saber o que fazer com isso, né? As pessoas pensam que é simplesmente colocar um tubo dentro do soro. E tem gente morrendo por aí porque a intubação está sendo feita errada, o tubo está indo parar no estômago e não no pulmão, né? Então, toda a operação de tratamento em terapia intensiva precisa de uma equipe qualificada para isso, e isso a gente não tem, infelizmente, em abundância à disposição, nem no Mato Grosso, nem no Brasil, né? Nós temos muitos profissionais que estão trabalhando para as empresas contratadas por nós, que estão vindo de fora, porque não existe isso em abundância, e não é qualquer profissional que quer ir para o interior do Mato Grosso, e quando aceita ir, cobra um valor absurdo que o município e nem mesmo o governo do estado tem que marcar. Então, a gente concentra essas especialidades, como nós fizemos, o Hospital da Várzea Grande ele será inteiro, 100% para atendimento a paciente COVID, e lá nós teremos todos os profissionais necessários para dar a melhor assistência, sabendo que paciente agravado de COVID é um paciente de alto risco, né? As estatísticas que temos de pacientes que vão para um leito de UTI e são entubados, existe uma estatística de taxa de insucesso muito grande no Brasil e no exterior. Secretário, onde estão os respiradores? Já saíram da China? Nós já temos a informação, os respiradores já estão embarcando na China. Logicamente, eles fazem um trânsito, não é um trânsito direto para Mato Grosso, isso vai para Miami, depois vai para São Paulo, depois vem para o Brasil. Quando chega nos aeroportos, tem todo um desencadear de procedimentos administrativos de nacionalização, ou seja, atender todos os requisitos burocráticos. O governo do estado de Mato Grosso está em perfeita interlocução com a Casa Civil da Presidência da República, no sentido de nos auxiliarmos para que não haja nenhum risco que esses equipamentos venham a ser bloqueados em qualquer uma dessas escalas que sejam feitas. Enfim, nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível para que a gente tenha, mas hoje nós podemos garantir que nós não dependemos de nenhum dos equipamentos que nós compramos, que ainda temos que receber. Esses equipamentos são importantes para a gente ampliar a nossa capacidade. E quando eu falo em 337 leitos de UTI, não estou contando com esses equipamentos que ainda vão chegar. Se eles chegarem,
nós vamos ter uma capacidade maior de atendimento e, pós-pandemia, nós vamos ter uma rede mais estruturada no Mato Grosso para atender a todas as demais enfermidades que sempre careceram de mais leitos de UTI no estado. Certo. Secretário, queria comentar com o senhor algo que tem nos assustado aí essa semana, que está sendo a proporção do aumento do número de casos de coronavírus de um dia para o outro, né? De quarta para quinta-feira, por exemplo, aí, em 24 horas, conforme os boletins da Secretaria de Saúde, nós tivemos um aumento de 61 casos, né? Esse crescimento, ele era esperado pelos cálculos da Secretaria de Saúde ou esses números estão além do que se esperava nesse período agora? Tão logo começou a veicular a flexibilização do isolamento social, esses números já eram esperados, né? Se alguém ouvir as lives e as entrevistas que dei, eu sempre disse, o número de casos é diretamente proporcional ao nível de isolamento social que nós teremos, né? Então, não basta, por exemplo, adotarmos um discurso se a prática não for igual ao discurso. Nós andamos em Cuiabá, andamos em Várzea Grande, interior afora, parece que não há uma epidemia acontecendo. As pessoas, parece que tem muitas pessoas céticos que acham que tem aí uma imunidade já garantida e não corre risco, e corre risco. E o risco principal é qual? Porque nós temos um grande número de pessoas que já foram infectadas e que não sabem que estão infectadas, eles são assintomáticos. Sempre disse que o número de pessoas que muito provavelmente estão infectadas no Mato Grosso sejam algo próximo a 10 vezes aquilo que é efetivamente registrado no boletim. E por que que isso ocorre, né? As pessoas vão falar, tá vendo? Tem subnotificação. Claro que tem subnotificação em qualquer lugar do mundo, porque um paciente que se foi infectado jamais compareceu a uma unidade de saúde, nem ele sabia que estava infectado, né? Tá uma gripe, um resfriado simples daquele que muitos de nós já tivemos na vida toda e não precisou ir buscar o médico ou procurar uma unidade de saúde para isso. Naquele momento, ele não procurou uma unidade de saúde. Como ele não era um paciente grave, o que acontece desde o início da pandemia? Primeiro, se você está com esses sintomas leves, nem vá a uma unidade de saúde. Porque quando você for a uma unidade de saúde, você está indo ao encontro de uma unidade muito provável que tenha presença de pessoas infectadas. Então, recomendou-se que ele não procurasse uma unidade de saúde. Se você tiver com esses sintomas, lembra? Febre, dificuldade para respirar leve, fique em casa. Só procure uma unidade se você começar a sentir muito desconforto para respirar. Então, esse paciente não fez teste, ele não foi atendido em uma unidade de saúde. Só é testado quem? Quem efetivamente comparece a uma unidade de saúde. E o médico, ao interpretar os sintomas deles, entenda que ele é um paciente suspeito de Covid. E aí, o município providencia a coleta do material nas narinas e na garganta, encaminha ao LACEN, faz um teste e te transforma esse caso num caso confirmado. Quais são os nossos casos suspeitos oficialmente? São aqueles que notificações de síndrome respiratória aguda grave, né, que tem no nosso boletim diário. Todos esses são suspeitos de Covid. Fez o teste, confirmou, passa a ser Covid. Então, por exemplo, no boletim de ontem, nós temos 1.411 notificações de síndrome respiratória aguda grave, alertando a todos que muitos acreditam que isso é sinônimo de Covid. Não é. Síndrome é um conjunto de doenças, são 30 CIDs, Código Internacional de Doença, que entram dentro da síndrome respiratória, né? A própria influenza, todas as pneumonias entram dentro desse contexto. Mas como os sintomas são muito parecidos, o que ocorre? O médico fala, opa, ele é um suspeito, pode ser Covid. Coleta a amostra e testa. Então, o que nós imaginamos? Que essas pessoas que já foram infectadas, já passou até pela quarentena, muitos já provavelmente estão imunizados pelo próprio sistema imunológico do nosso organismo, eles não entraram para a estatística. E se imagina mundialmente, isso é, dados da Organização Mundial de Saúde, que no mínimo 10 vezes mais do que isso é o que está infectado na população,
né? Então, seriam mais de 7 mil casos, né? Provavelmente, né? Que veja bem, o ideal é que se nós pudéssemos estar nesse estágio que estamos, com mais de 70% da população que já tivesse sido infectada, assintomático, né? Porque o assintomático, ele não dá lá trabalho para assistência na saúde, não vai demandar por um hospital, né? Muitos, vocês já viram falar, muitos conhecidas pessoas que foram testaram positivo e não sentiram nada, fazem uma quarentena, né? Ficam 14 dias em casa aguardando passar o período, depois 3 dias a mais sem nenhum sintoma, ele praticamente está curado, e ele volta à atividade normal. Então, são esses que não entram na estatística, os assintomáticos que não buscaram uma assistência na área da saúde. Mas se nós tivéssemos com a maioria da população já tivesse sido infectada e tivesse imune, tranquilidade, o mundo voltaria ao normal, né? A mesma coisa acontece com a influenza. Por que todos os anos nós temos que vacinar? Se não vacinar, o maior número de pessoas serão infectadas de novo. E o vírus, ele passa por uma mutação, né? Ele arruma um jeitinho de mudar alguma coisa na sua característica para continuar infectando as pessoas. A maioria dos vírus respiratórios funcionam assim. Então, como nós não temos, nesse momento, uma vacina para imunizar as pessoas e dar segurança para tudo acontecer de forma normal, e não temos um remédio específico para curar a Covid, o que os médicos, nesse momento, fazem é à luz da característica de cada paciente, se ele tem ou não comorbidade, se ele é diabético, se ele tem problema cardíaco, se ele tem problema nefrológico, o médico vai adotar uma terapia específica para isso. Por isso que essa balela que diz assim, tem que colocar cloroquina em todo mundo, isso não existe. Quem decide o tratamento é o médico. Não dá para ninguém definir obrigatoriamente o que o médico tem que fazer. Então, a flexibilização, né, ela corresponde ao número do que está acontecendo. Se continuar assim, nós vamos continuar cada dia tendo mais número de pessoas infectadas e mais pessoas vão demandar pela assistência hospitalar. Secretário, em relação aos óbitos, há um risco também de ter subnotificação? Um risco pequeníssimo. Se tem um número que a gente pode assegurar, que é certeza, é o óbito. Porque um óbito, a não ser que uma pessoa faleceu numa fazenda, alguém fez um sepultamento sem sequer fazer nenhum registro. Se ele falecer, todo óbito existe. Se for um procedimento, um protocolo adotado, se ele falecer em casa, por exemplo, se ele não estiver vinculado a um hospital, uma assistência em home care oficializada do estabelecimento hospitalar, esse óbito precisa ser analisado antes do sepultamento pelo nosso Centro de Verificações de Óbitos, né, que é o CEOV. Existe uma equipe da Secretaria de Saúde, em parceria com o Hospital Júlio Miller, que faz a verificação do óbito. É para estudar se a pessoa não foi assassinada, coisa desse tipo. Se ele falece numa unidade hospitalar, existe uma notificação do óbito, que é um documento que é entregue uma via para a família, a outra via fica no hospital e a outra via para o Serviço de Vigilância em Saúde do município onde esse óbito ocorreu. A família, de posse desse documento, vai a um cartório, registra o óbito por uma série de questões legais que precisa fazer, né? E, à luz do que tiver nesse boletim, o cartório vai lá, lê, o médico colocou qual a causa-morte, e a maioria das óbitos não é uma única causa-morte, né? O paciente ele pode ter entrado no hospital por um acidente automobilístico e vir a falecer de uma outra comorbidade, né? O paciente internou no hospital, já era um paciente cardiopata, e pegou Covid. Ele morreu por causa da Covid ou ele morreu por causa da cardiopatia? Sabe quem faz essa análise depois? O Serviço de Vigilância em Saúde do município. Depois isso vem para a Secretaria de Estado, ela faz uma verificação correta, uma análise profunda para depois ir para um sistema chamado Sistema SINS, Sistema de Informações de Morte no país, e aí sim, lá vai se classificar se aquele paciente morreu disso ou daquilo. Então, não há possibilidade de subnotificação de óbito, não há. Eu diria que o número mais garantido que nós temos é os pacientes que faleceram por Covid, todos foram testados, porque, nesse caso,
a suspeita não nos serve. Então, mesmo depois do óbito ocorrido, é coletado a amostra, é encaminhado ao LACEN. Às vezes há um delay entre o sepultamento e a decisão se ele morreu por Covid ou não. Já aconteceu entre aqueles que já estão no nosso estatístico. Por quê? Porque o resultado chega depois do sepultamento, beleza. Ele tinha Covid, vem para a estatística. Não, ele não tinha Covid, não entra na estatística, mas subnotificação de óbito não existe. Secretário, eu queria questionar, desculpa, não interromper. Nós estamos aí, né, até o último boletim, com 734 casos, né, isso dos casos testados e tal, e eu queria ver com o senhor o seguinte, na sua avaliação, na avaliação da Secretaria de Saúde, com esses dados de agora, quando que seria o período pico do coronavírus em Mato Grosso? Estou oferecendo um prêmio para quem conseguir me ajudar a acertar esse dia, né? Olha, qualquer um que faça esse tipo de analogia vai estar chutando, né? Não há como precisar qual vai ser o dia, nem em Mato Grosso e nem em nenhum lugar do país. Não tem nenhum estado em decréscimo do número de casos, né? A pandemia, ela começa a se estender interior Brasil afora. Você vê que nós somos o penúltimo estado em número de casos, né? Achávamos que nós íamos ficar naquela calmaria que estava, né? Mas o que acontece? Esse é um país que não tem barreira sanitária, as pessoas transitam de um estado para o outro, de uma cidade para outra. E é assim que funciona o SUS, né? O SUS atende o paciente, nós temos no nosso boletim pacientes que vieram de outros estados e que aqui foram diagnosticados com Covid, necessariamente foram infectados aqui, pode ser até que já tenham vindo infectados de outro estado. Então, a tendência é aumentar, não tenho dúvida nisso. Não dá para chutar qual vai ser o dia do pico, mas eu diria para vocês que o pico está muito longe de acontecer, porque se nós fizéssemos hoje uma espécie de um censo sorológico, se fosse possível, é possível, mas ele é pouco eficiente nesse momento. Não precisa fazer esse teste, essa pesquisa, esse censo, para saber que nem 3%, nem 5% da nossa população aqui do Mato Grosso foi infectada. Por quê? Porque já foi feito no Rio Grande do Sul, e lá os casos estão lá em cima, e ainda não atingiu 5% da população. Então, nós temos um volume muito grande de pessoas para serem infectadas. Essa é a lógica do vírus, né? Quando que a curva vai começar numa curva descendente? Quando mais de 50% da população estiver infectada. Já que nós não temos perspectiva de curto prazo para ter o quê? A imunização, a vacinação, não existe vacina. Então, esse vírus ele vai circulando, e aí ele chega num que já foi infectado, já passou, já está imunizado, ele não infecta ele mais, mas ele continua aí. E para cada pessoa dessa infectada, no mínimo, a capacidade, assim, estatisticamente se estuda que ele tem um potencial para infectar no mínimo mais uns 3, com o comportamento que a gente tem no dia a dia na nossa vida normal. E lógico que como você vai aumentando o número de casos, se você fizer essa conta, né, você vai, sempre, vamos supor, 60 casos novos, esses 60 tem um potencial de multiplicar por 3. Então, a tendência dos boletins, a lógica mostra, a não ser que a gente pegasse todo mundo, enclausurasse em casa com segurança, né, e sem pacientes, vamos dizer assim, positivos, infectados dentro desse grupo, a gente interrompe a cadeia de transmissão. Como isso é impossível, não dá para paralisar tudo, né? As atividades de subsistência das pessoas exigem a nossa locomoção, exigem que determinados setores trabalhem, existem as atividades econômicas que deu para segurar até aqui, mas não pode segurar, que pessoas começam a passar necessidade, começam a passar fome, uma série de deficiências, e gera até mais problema do que a própria epidemia. Nós vamos ter que flexibilizar paulatinamente de acordo com a nossa capacidade de atendimento. Por que não libera todo mundo? Porque assistência e saúde no país, o SUS, basta ver o que está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus, Belém do Pará, o que aconteceu? Colapsou. Chegou um número de nível de infecção acima da capacidade de atendimento da rede pública de saúde.
e aí o médico não vai ter outra solução. Vai descobrir quem morre e quem fica no aparelho. É isso que ocorre quando há o colapso. E o colapso ele acontece pela falta de estrutura de atendimento na rede e, em especial, pela falta de condição de ampliar a estrutura. Por isso que eu falo, em todos os lugares que eu vou em reunião, que pode aparecer um caminhão de dinheiro ali na porta. Não vai resolver o problema porque não existe o equipamento à disposição para nós comprarmos. Esse é um país, no mundo, não estava preparado para isso. O mundo inteiro teve dificuldade para ter acesso àquilo que é o mais básico, que é uma simples máscara cirúrgica. Infelizmente, o mundo descobriu que a gente era refém de 2 países que faziam isso, que é a China e a Índia. Isso é um absurdo. Agora a gente descobre que não é só isso, a gente depende deles para medicamento, depende deles para equipamentos, né? E o país tem uma fragilidade no número de profissionais, tanto é que tem que importar de Cuba, de um monte de lugar, profissionais para atuar na área de saúde. A gente não tem nem peça de reposição no Brasil. Nós temos, nesse momento, um número de profissionais que, infelizmente, fogem, né? Pelo medo da pandemia, não querem trabalhar num hospital que vá atender a isso, e já existia uma insuficiência de profissionais qualificados no país. Então, essa dificuldade de ter gente suficiente, estrutura técnica e física suficiente para atender, é que faz com que haja isolamento. Para você ir abrindo gradativamente, vai abrindo gradativamente, soltando a população por etapa, essa população vai sendo infectada, 80% dela não vai demandar de assistência hospitalar, 20% vai precisar de uma certa ajuda hospitalar, desses 20%, uns 15% vão usar um leito de enfermaria, vão receber oxigenação, um tratamento medicamentoso, vai sair dali tranquilo, mais ou menos 5% vai ficar em estado crítico, vai necessitar de uma intubação, e aí é na UTI. Por isso que é preciso gradativamente soltando. Imagine se nós tivermos, por exemplo, perspectiva de ter uma vacina daqui 4 anos. Nós vamos conviver com esse vírus 4 anos. Então, a única maneira de imunizar a população seria infectando a população. Se não tivesse esse... Você acha que demora tudo isso, uma vacina? Não acho, não. Estou falando de um exemplo aqui exagerado. Uma vacina entre toda a pesquisa realizada, chegar numa vacina, fazer os testes necessários em alta escala para saber a eficiência da vacina, ela percorre, no mínimo, 1 ano e meio, 14 a 18 meses de trabalho. Então, vão surgir vacinas antes disso, mas não vai estar disponível em alta escala para a população, porque elas precisam ser testadas para saber efetivamente se ela faz o efeito da imunização, né? Então, assim, existe mais de 50 iniciativas mundo afora de laboratórios querendo, logicamente, largar na frente e encontrar a solução. Torçamos para que consigam fazer isso num tempo mais curto. Mas eu tenho, assim, convicção, não gostaria de pensar assim, eu gostaria de ser um pouco mais otimista, mas não vejo, pelo menos antes de 6, 8 meses, nenhuma possibilidade que a gente esteja com uma vacina pronta, garantida, com a eficiência que precisa ter no mercado. Por isso, nós vamos conviver com esse vírus. Ele vai infectando, né? Ele vai se incorporar... Até na rede privada, senhor, a sua análise diz até na rede privada, até particular, a vacina particular. Não, veja bem, o nosso país é o campeão mundial em imunização, né? A vacina, normalmente, ela é desenvolvida por laboratórios, mas, em grandes casos, vacinas são desenvolvidas também por órgãos públicos, como nós temos a Fiocruz no país, Instituto Butantan e outros que em alta escala desenvolvem vacinas, né? Essa vacina, ela vai, efetivamente, ser disponibilizada quando tiver, popularmente, a toda a população brasileira, e também a rede privada. Tem muitas vacinas que estão disponíveis na rede privada, não, na rede do SUS, e que na rede privada existe a disposição. Tem gente que prefere pagar, em vez de ir num posto de saúde e tomar uma vacina. Então, ela vai, quando surgir, tenho certeza absoluta. Se ela surgisse amanhã uma vacina, o país iria fazer tudo e ia ter vacina para imunizar a população. Seria muito mais econômico para o país. Essa estrutura criada nesse momento para atender um paciente grave de Covid, ela é extremamente cara. Olha só o exemplo. Nós temos um hospital inteiro
nesse momento, sem nenhum paciente, mas preparado para atender paciente COVID. Quando a gente faz isso, tem toda uma outra necessidade no país, nesse momento, represada. O país decidiu paralisar cirurgias eletivas, porque precisava estar pronto para atender esse paciente. Esse paciente COVID grave, ele não dá para aguardar para atender ele daqui a um mês. Diferente de um paciente que tem que fazer uma cirurgia de hérnia, de vesícula. Por isso ela é eletiva. Eletiva é aquela que não é urgente, que não precisa fazer agora, ela pode aguardar um tempo. Os hospitais paralisaram cirurgias eletivas, não as de urgência, mas as eletivas que podiam esperar. Para quê? Porque o paciente de uma cirurgia eletiva, por mais simples que ela seja, ele chega, ele interna no hospital numa véspera, faz a cirurgia, e muitos vão ficar ainda 1, 2 dias internados de recuperação, né? Se for uma cirurgia mais complexa, muitos vão ficar semanas internados. E esse paciente utiliza um leito. Esse leito precisaria estar livre para atender o paciente COVID. Então, é por isso que teve que interromper a cirurgia eletiva, né? Criando essa estrutura. Mas olha o custo disso. Nós temos uma equipe pronta sendo paga para esses leitos de UTI no hospital e para os leitos clínicos. Eu não posso deixar para colocar eles lá quando eu lotar o hospital. Nesses momentos, eles estão lá em treinamento, colocam o paramentação, que todos os EPIs de proteção individual, tira, põe, ó, você errou aqui, por quê? Porque já está provado que a maioria dos casos de contaminação dentro dos hospitais é justamente na hora de tirar o equipamento de proteção. Então, nós não estamos lá parados, o pessoal está revendo o protocolo, estudando muito, mas ele tem um custo, alguém está pagando por isso. Então, o custo dessa operação no país é muito alto. Então, o surgimento de uma vacina, ou até mesmo de um remédio, para que as pessoas possam se curar com mais rapidez, ensejaria um custo menor para o país. Então, nós vamos ter, sim, um custo elevado na saúde no país e um faturamento muito ruim para os hospitais nesse período. Porque quando nós deixamos de elaborar os outros procedimentos, nós estamos também deixando de receber por eles. É por isso que o Ministério da Saúde faz aporte de novos recursos para substituir aquilo que passava por procedimento realizado e precisa continuar funcionando a estrutura hospitalar. Secretário, essa semana o senhor destacou uma preocupação com Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande. Falou bastante dessa questão da flexibilização em relação à sociedade, né? Que as pessoas parecem que ainda não acreditam nessa pandemia. É só a população que está errando ou as medidas restritivas foram abertas demais, foram relaxadas demais? Olha, grande parte das medidas não farmacológicas, ela depende de quem? De nós, do nosso arbítrio em fazer ou não. Você verifica uma pessoa que já tem comorbidade, que está considerada uma faixa de risco, né? Idade avançada, é diabetes, é cardiopata. Você nossa essa pessoa circulando na cidade sem nenhuma preocupação com isso. É a mais vulnerável. É aquela que, se pegar o Covid e for para um leito de UTI, corre o risco de não sair com vida de lá. Basta analisar todos os óbitos que tem. As pessoas que têm comorbidade estão mais frágeis, porque ainda se estuda como é que esse vírus consegue ser tão letal para essas pessoas que têm não conformidade. Então, assim, parece que a população depende de alguém nos obrigar a fazer algo. Vocês já notaram que se o prefeito não fizer um decreto, se o governador não tomar uma atitude antipática de determinar a fazer, a gente não faz. Esse é o que eu chamo do arbítrio. A gente poderia estar evitando, né? Mas pessoas que já foram a óbito não entenderam isso. Pessoas que foram afastadas do serviço, por estar na área de risco, o que fizeram? Foram fazer outras coisas. Foram circular, foram passear, foram fazer alguma coisa e acabaram sendo infectados e perderam a vida. Então, todos os dias eu falo que a população precisa saber o que quer, né? Vai chorar por não ter feito aquilo que podia fazer. E quando nós estamos falando daqueles que podem fazer, aquele que, nesse momento, ele não precisa sair. Ele está até num nível mais abastado, que ele não tem necessidade de sair para sobreviver. Eu sei que quanto é difícil para uma empregada doméstica, para um trabalhador da construção civil, ficar em casa isolado. Os filhos já estão passando necessidade de fome, e esse vai ter que ir, né, para esse enfrentamento. Mas essas pessoas que vão acabar utilizando do transporte coletivo,
essas pessoas que vão para a cidade circular sem necessidade, elas não estão contribuindo com as autoridades, porque não é fácil tomar decisão, eu reconheço, prefeitos e governadores não têm decisão fácil em pandemia. De um lado, você tem metade da população falando fecha tudo. Do outro lado, você tem metade da população agonizando porque está falindo, está quebrando, não tem recurso, não tem receita, e fala, abre tudo, pelo amor de Deus, senão eu vou quebrar. Dosar e calibrar essa decisão não é fácil para nenhum gestor, porque você sempre tem os grupos de interesses querendo que você tome uma decisão, né? Agora, a população que poderia ajudar mais. Nós vemos as pessoas nos parques fazendo atividade sem o uso da máscara, pessoas que, vamos decidir o que é essencial para a população, e eu vou aproveitar essa live com vocês para explicar o que eu disse, uma que não teve uma boa repercussão, né? Me perguntaram o que eu achei da decisão tomada pelo presidente, que colocou as atividades de salão de beleza, barbearia, academias como atividades essenciais. Em parte da minha fala, eu disse assim, olha, embelezamento não é considerado uma atividade essencial nesse momento. Aí entenderam o que eu quis dizer, que a academia não é importante para a saúde. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que, às vezes, a gente tem que fazer algumas opções. Se sair de casa 50 metros tem um risco, imagine saindo 100, 200, tudo tem uma proporção. Agora, poderia fazer atividade física na academia? Mas se pode fazer reunião com 50 pessoas, por que não pode ter 50 pessoas na academia? Basta manter o distanciamento, usar máscara, se for utilizar e pegar em um lugar, precisa passar álcool, esterilizar tudo, não tem problema nenhum. Agora, você não pode entupir uma academia com as pessoas a menos de 1 metro da outra, sem adotar as medidas não farmacológicas. Qual o problema de ir no salão? Se adotar as medidas não farmacológicas, nenhum. Basta que a pessoa que estiver fazendo o procedimento técnico use a luva, use a máscara, procure evitar qualquer tipo de ação que possa promover um risco maior e que o cliente também esteja se protegendo. Então, análise de como as coisas acontecem que define. Uma indústria pode funcionar, adotar as medidas protocolares necessárias a qualquer atividade no próprio comércio, entra tanto de cada vez, a hora que entrar, higieniza as mãos e tal. Agora, isso está acontecendo? Dessa maneira, não está. Então, corrigindo aquilo que eu disse, lógico que não é um gênero de primeira necessidade em época de pandemia. Eu posso fazer atividade física em casa, não posso? Necessariamente, eu preciso ir todo mundo para lá? Eu preciso ir para um local que todo mundo vai para lá? Não preciso. Mas eu também posso fazer isso adotando as medidas preventivas. Então, o que eu quis dizer não é que a atividade física não tem importância. Um dos primeiros cursos que eu fiz na minha vida foi educação física. Eu sei o quanto a atividade física é importante para a saúde da população. Feito da forma correta e protegendo e adotando as medidas não farmacológicas que estão preconizadas para isso. Então, não sou contra nenhuma atividade, acho até bom que na área do embelezamento deixa todo mundo mais bonito, mas se protejam em relação a isso, né? Não vá frequentar um ambiente onde você chega e nota que não tem nenhuma medida protocolar protetiva sendo implementada nesse momento, porque você está correndo um risco maior. E risco maior é arbítrio, você é a população que decide se quer correr ou não. O que o senhor está colocando é que a gente precisa, as pessoas precisam aprender a conviver com esse vírus, é isso, né, secretário? Porque assim, não é uma coisa que vai acabar, tem o dia que vai acabar, né? Isso vai acabar em junho, agosto, em setembro, não temos data de quando isso vai acabar, então a gente precisa se adaptar. Eu acho que nós vamos conviver em maior escala com esse vírus até o final desse ano. Que dia é o pico? Termina amanhã? Não termina amanhã, não termina mês que vem. Não existe cientificamente uma forma disso acontecer. Não existe, né? Então, nós vamos conviver com ele dessa maneira, e enquanto não tivermos um antídoto, que é uma vacina, para nos proteger a ele, nós temos que adotar essas medidas. Na minha opinião, o que nós não temos no Brasil é cultura preventiva. Tem muitos países que usar máscara é uma cultura, que uma pessoa com síndrome respiratória qualquer, um resfriado, o que ele faz? Ele vai com máscara para a rua. É notório, você vai na China, esses lugares que já, inclusive são países que têm muita poluição, você vê as pessoas usando máscara. Então, a pessoa não sai de casa com uma influenza,
para um ambiente cheio de gente sem se proteger, porque ele sabe que ele está levando o vírus para infectar mais pessoas. Isso deve servir para uma mudança de comportamento nosso daqui para frente. Vai existir uma história antes dessa pandemia e depois dessa pandemia. Não será a única, não é a única, já teve outras. Haverão outras no futuro. Nós vamos sair mais qualificados dela. A estrutura de saúde desse país, ela se altera com isso. O comportamento do planejamento estratégico do país para a saúde vai se alterar. Esse país vai ter que se priorizar, deixar de ser refém dos outros para fabricar equipamento, que tudo é feito fora, né? De uma simples máscara, de uma simples luva, um equipamento de alta tecnologia, e nós temos capacidade para fazer isso no país, né? Um país que gastou bilhões para fazer uma Copa, para construir um monte de elefante branco, não pode construir uma estrutura, incentivar a iniciativa privada para fazer isso, para que a gente não tenha que depender disso quando acontece. Será que numa próxima epidemia nós vamos estar do mesmo jeito que estamos hoje? Correndo atrás de um ventilador mecânico para tentar salvar as pessoas? Então, assim, além do comportamento organizacional do país, nós, cidadãos, teremos que rever a nossa prática do dia a dia e repensar que nós somos, sim, condutores que podem levar a uma infecção de outras pessoas. Esse vírus, o maior veículo de transporte desse vírus, do coronavírus, somos nós. Nós é que levamos o vírus para um local ou para outro. O vírus não nasceu e veio voando e chega aqui voando. Ele é transportado pelo nosso organismo. E a gente transfere para o meio ambiente. Em alguns ambientes, esse vírus sobrevive por 3 horas, por 4 horas, depende da temperatura, depende da superfície, né? Existem estudos nesse aspecto que comprovam, né? Que você dando uma espirrada no ambiente, essa partícula, né, da gotícula desse espirro fica flutuando no ar naquele ambiente, no mínimo umas 4 horas. Então, ele está aí. E quando a gente transfere isso, a gente está transferindo um para o outro. É difícil, né, gente? Porque você lava a mão, coloca a máscara, faz de tudo, mas se você tocou numa superfície, no balcão da lanchonete, que um infectado estava com o vírus na mão, colocou ali, já passou. Então, não é fácil. Eu reconheço que não é fácil, é difícil, mas a gente pode, se não consegue bloquear 100%, a gente pode fazer aquilo que é prático, né? Que é correto fazer, que é, no mínimo, evitar o máximo o comportamento que pode proliferar o vírus em alta escala. Uma pessoa hoje, da zona de risco, eu estou falando dos mais idosos, eles precisam ser protegidos por nós. E eu continuo vendo gente que continua indo visitar a mãezinha e o vovô todo dia, mas que circulou na cidade inteira. A chance que ele tem de infectar essa pessoa é muito grande. Então, o correto não era fazer isso. O correto é fazer o que é mais desconfortável nesse momento, que é proteger essa pessoa. Eu sei que a gente tem vontade de abraçar os avós, né? Poxa, quantas pessoas nesse momento estão afastadas dos seus pais? E tem que mandar algo, pendurar no portão, ele vai pegar, ele passa álcool até na sacolinha para pegar, assim mesmo que tem que fazer, né? Mas aqueles que acham, não tem probleminha, é só naquele momentinho que a gente abriu a guarda que a coisa acontece, e depois a gente vai ter um desconforto grande. Secretário, o senhor colocou esses dias, recentemente, que o Estado teria que... Tem gente aqui, tem internauta defendendo o lockdown aqui em Mato Grosso, né? Eu vou comentar sobre isso. O senhor colocou recentemente que Mato Grosso teria que entrar em lockdown e alcançasse 80% da capacidade de atendimento na saúde, né? Essa medida, essa estimativa, com os dados que a gente tem hoje, o senhor acha que essa estimativa iria até que mês? Até quando? O senhor tem como fazer uma estimativa? Para responder isso, eu vou fazer aquela aventura da futurologia e eu já prometi que eu não vou fazer. É lógico que, como um secretário de Estado, eu não posso conviver sem fazer cenários, sem estimar. A minha equipe faz isso por encomenda minha. Mas vocês se recordam que logo no início dessa pandemia, vários estudos surgiram de Harvard, da Fiocruz, da Universidade X, e parece-me que até um organismo de controle acabou reproduzindo isso aqui, dizendo que nós teríamos
Já teríamos tido, nessa época, 8 mil óbitos. Então, esse tipo de futurologia não nos ajuda. E é difícil de fazer. Sabe por que é difícil de fazer? Porque depende de uma condicionada comportamento. Eu conseguiria fazer com mais precisão se a gente pudesse definir assim, nós vamos ter um nível de isolamento social de 80% da população, só 20% nós vamos deixar sair do rebanho para ser infectado. Aí eu conseguiria fazer. Mas como todo dia muda as regras do jogo, hoje pode uma coisa, no outro pode, então fica o efeito sanfona nesse aspecto. E como tem um elemento aí, que a população, a gente não consegue ter um controle, parece que só vai conseguir que for proibido, né? Então, não dá para fazer essa previsão. Essa questão da capacidade exaurida, quando chegar em 80%, ela não é um estudo feito por mim, é um estudo feito pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, né? Eu, particularmente, pretendo aqui convencer o governador e alguns prefeitos que quando nós tivermos 50% da nossa capacidade já consumida, a gente vai precisar adotar medidas mais rígidas. Agora, lockdown estadual é algo muito difícil de acontecer. Por quê? Porque ela precisa fazer uma análise regional. Um município que nem sequer tem um caso, ele precisa ter o mesmo comportamento que Cuiabá e Vargem Grande? Não. Né? Existe uma matriz que nos auxilia nessa tomada de decisão, que leva em consideração o número de casos existentes, se já existe transmissão comunitária, qual é a capacidade hospitalar daquela região. Então, essas análises que dão para nós assim, ó, é momento de você apertar o botão, você fecha isso, você paralisa a aula nas escolas, fecha as universidades, ou seja, você ataca primeiro os sistemas que fazem o quê? Aglomeração de pessoas, né? Por isso, escola sempre é afetada por isso, o grande volume de pessoas que precisam ir para a rua para chegar até a escola, e que depois ficam enclausuradas em um mesmo ambiente, e é um ambiente de alto risco. Agora, esses indicadores é que vão decidir a necessidade ou não do lockdown. Aconteceu em São Luís, no Maranhão. Por quê? Porque a capacidade praticamente exauriu a capacidade. São Paulo, olha, se não tem mais leito para colocar as pessoas, a opção é lockdown ou caminhão pegando corpos nos bairros. Infelizmente, a gente tem que tratar desse assunto olhando por esse aspecto. Quando não tiver capacidade mais de atendimento, provavelmente o que vai existir uma escala muito grande de óbitos. Eu fico pedindo a Deus para que São Paulo e Rio de Janeiro, essa pandemia não chegue em alta escala nas favelas, senão é isso que vai ocorrer, infelizmente. Então, o lockdown não é uma regra absoluta para o país ou para o Estado. Ela pode ser regionalizada e indo calibrando de acordo com as evidências que tem em cada um. Eu torço para que não haja essa necessidade, porque o lockdown ele traz consequências muito grandes para o mundo econômico, e pessoas acabam passando por necessidades e vão demorar muito tempo para conseguir se restabelecer. Então, o ideal é que seja calibrado. Nem abre toda a porteira de uma vez só, e também não rigidez de 100%, porque, como eu disse, se não tiver uma vacina a médio e curto prazo, nós vamos conseguir ficar em isolamento social quanto tempo? A gente consegue sobreviver assim quanto tempo? Até aqueles que nem precisariam sair, se tem no estoque, na dispensa, comida para comer 6 meses, eles não conseguem ficar em casa, já estão agoniados, porque, né, tinha uns aí que já não conseguia mais, porque... Agora, imagine aqueles que não têm abastecido uma dispensa, que não tem uma receita diária, não tem uma renda diária, né? Uma diarista que trabalha, recebe por dia para conseguir o sustento da família. Não consegue fazer isso. Então, a gente tem que flexibilizar parcialmente e medir os resultados, os números. Nós estamos numa situação confortável, mas ela poderá vir a ser desconfortável. E eu não torço para que a gente precise ter lockdown. Sei do desconforto que é. Eu falo isso porque eu sei que os comerciantes, os industriais, eles entendem que o Brasil, o mundo não pode parar, e não pode mesmo, senão vai começar a faltar comida, vai faltar remédio, vai faltar tudo. Imagina, para todas as indústrias no país, para todo o sistema de transporte no país. Daqui a pouco começa a faltar tudo, os supermercados, começa a ter roubalheira, invasão, tudo aquilo que vem junto num país entrando em colapso. Então, é preciso calibrar isso. Eu espero que a gente não precise fazer isso, por isso que nós estamos
criando uma estrutura que permita às autoridades ir flexibilizando. Porque senão seria cômodo para mim, como secretário, falar assim, fecha tudo, vamos meter a chave em tudo, ninguém sai para a rua. Vamos esperar o dia que surgir uma vacina. Não dá para fazer isso, né? Então, nós vamos ter que, gradativamente, a população vai sendo infectada. Infelizmente, nem todos vão conseguir atravessar o rio, mas nós vamos tentar fazer um esforço para levar a maioria da população para o outro lado, mesmo que a gente perca alguém nesse trajeto. Secretário, só para tirar uma dúvida, quando o senhor fala em 50% da capacidade da saúde, seria momento de tomar medidas mais sérias, né? É 50% de ocupação dos leitos de UTI? De leitos de UTI. É com base nos leitos de UTI, né? Hoje, quanto está a ocupação? Oi? Hoje, quanto que está essa ocupação? Olha, segundo o nosso boletim, nós temos 210 leitos de UTI livres, né? A nossa taxa de ocupação, pelo boletim de ontem, de leitos de UTI, é de 10%. Hoje, nós vamos inserir mais 40 leitos de UTI nesse relatório. Então, essa taxa de ocupação ela já deve cair. E, gradativamente... A taxa de ocupação também está aumentando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais casos novos surjam, né, vocês podem verificar que o número também de hospitalizados começa a subir, né, ele tem uma escala proporcional em relação ao número de casos. Porque, como eu disse, no mínimo 20% dos casos infectados vão demandar por uma assistência hospitalar, né? Então, a cada 100 novos pacientes detectados, nós vamos ter 20 que vão demandar de uma estrutura hospitalar e, no mínimo, 5 que vai demandar uma UTI. É por isso que a regra, né, é assim, ter leitos clínicos disponíveis não é o mais difícil. Para todos os hospitais, todo leito vira leito clínico, né? Basta ter fornecimento de oxigênio para o paciente. Mas leito de UTI não, que precisa de equipamentos. Então, a regra para definir isso está embasada no número de pessoas infectadas, na curva crescente do número de pessoas, no número de óbitos e também na capacidade, mas aí a capacidade, ela leva em consideração leitos de UTI, profissionais à disposição, proteção para os profissionais, né? Imagine um hospital inteiro atendendo pacientes de Covid sem proteção para os servidores. Todos os servidores seriam infectados, todo esse hospital ia precisar de um leito e não ia ter ninguém para atendê-lo, porque os profissionais que sabem atender estariam infectados. Então, imagine que desde a máscara, né, até o próprio leito de UTI é importante para você definir isso. Olha, eu estou olhando com um radar aqui que diz que eu não tenho estoque de EPI para proteger os profissionais, então eu tenho que segurar logo, porque senão, o que vai acontecer? Nem os profissionais vão estar disponíveis para trabalhar. Nós temos hoje 90 dias de trabalho com garantia de EPI para todos os nossos profissionais dos hospitais do governo do estado. Hospitais do município, atribuição do município. Hospital do governo federal, atribuição do governo federal. Aqueles que estão sob minha gestão, eu posso garantir, tem todos os EPIs necessários para que os nossos profissionais trabalhem com a proteção de vida, mesmo sabendo que estão correndo risco, né? O risco existe, e é importante frisar que o profissional da saúde não trabalha só dentro do hospital, né? Os profissionais da saúde, eles trabalham em mais de um hospital. Ele trabalha de manhã numa unidade básica de saúde, à noite faz plantão em outra unidade. Ele também vai ao supermercado, ele também transita na cidade, muitos pegam ônibus, então ele pode ser infectado no mundo externo, não necessariamente só no mundo interno, né? Então, quando eu falo desse colapso, eu estou me referindo à capacidade do nosso sistema de saúde de dar resposta e assistência para esse paciente. Por isso que precisa ser analisado, né? E se tiver, inclusive, necessidade em algum momento de nós buscarmos leitos de UTI em rede privada, nós faremos para atender a população. Eu espero que nós não precisemos disso. O senhor tem hoje o número de profissionais da saúde infectados aqui em Mato Grosso? Nós já temos mais de 90 pacientes que foram infectados sendo um profissional da saúde. Não necessariamente no estado todo, né? E um óbito? E um óbito. Não, mais de um óbito, né? Nós temos um óbito em Cuiabá, temos um óbito em Sinop, profissional que trabalhava na área da saúde, né? Então,
como eu disse, são profissionais que estão mais vulneráveis, eles estão no fronte de batalha de enfrentamento à Covid-19, e eles também interagem com o resto da população, então eles também têm esse tipo de risco. Nós temos aproximadamente 90 profissionais da saúde que já foram infectados, mas nem todos precisaram da assistência hospitalar. Muitos, né, nós temos colegas que estão em isolamento domiciliar, são infectados, faz o teste, está infectado, não tem sintoma, mas obrigatoriamente ele é afastado. Nós já temos evento em várias secretarias de Estado, na Assembleia. Por quê? Porque nós não estamos, não temos um salvo-conduto. Nós também vivemos nessa sociedade e, como eu disse, mais de 70% da população, de uma forma ou de outra, vai ser infectado, enquanto não surgir a vacina. E a grande maioria nem vai saber que foi infectado. Secretário, eu queria só comentar que uma questão muito polêmica nessa questão da pandemia, que é a questão dos óbitos, né? A grande maioria das vítimas tem alguma comorbidade. E daí sempre vem aquela história, era diabético, hipertenso, cardiopata, pegou Covid e morreu de Covid. Falam até que a imprensa cria essas mortes, a gente também ficava sendo culpado. Queria que o senhor falasse sobre isso, né? Sobre essas vítimas e por que é diagnosticado como Covid. Veja bem, eu faria uma pergunta. Uma determinada pessoa foi a óbito. Qual é a grande diferença para esse óbito, já que, infelizmente, não conseguiu salvar essa vida, se o óbito foi por pneumonia por Covid? Mas a família, parece-me que a família prefere que não seja de Covid, como se isso fosse algo depreciativo. Covid é só mais uma síndrome respiratória que mata menos do que pneumonia, se você for ver no conjunto, né? Se você for analisar nesse conjunto, existem outras infecções que matam mais do que a própria infecção pelo coronavírus. Mas parece que ir a óbito por coronavírus se transformou numa coisa assim desastrosa demais. Então, muitos sequer querem que o resultado seja por Covid. Mas se for coletada a amostra e o teste for realizado, e o teste que nós fazemos é aquele qualidade ouro, é o RT-PCR, não há dúvida que ele também tinha Covid. Quando o médico lá no hospital, ele vai falar causa morte, pneumonia, não sei o quê, e vai elencar Covid também. Por quê? Porque uma pessoa com comorbidade não morreu só por causa do Covid. Imagine, teve um AVC, gravíssimo, né? Já tinha a probabilidade de vir a falecer, mas pegou o Covid também. Aí, morreu só pelo Covid? Não, ele morreu pelo conjunto dos sintomas que ele tinha, das comorbidades que teve. Por isso que um paciente agravado, ele vai para um leito de UTI, pensa num cara atlético, né? Pulmão, nunca fumou na vida, não tem problema nenhum. O que acontece com esse paciente? Ele está melhor preparado para esse revés que tem de ir para um leito de UTI. Agora, não. Pega um sedentário, um barrigudinho, diabético. Olha o perfil que eu estou traçando, vocês estão olhando, né? Já devem estar pensando. Não, estou olhando aqui. Que tem uma doença autoimune, tem uma série de condicionantes que transformam ele mais vulnerável. Eu estou com a lista aqui da maioria dos óbitos. Ou era obeso, ou tinha hipertensão, tinha problema cardíaco, tinha problema nefrológico, ou seja, era um paciente com dificuldade renal. E quando ele vai para lá, o que acontece com esse paciente? Começa a ter um colapso no organismo, né? Vai entrando em falência rim, vai entrando em falência isso. Então, o conjunto da obra faz com que ele não tenha resistência para resistir esse desconforto, né? Porque ele vai para a UTI, além do doutor, do médico, ter que tratar ele dos problemas que ele já tinha, ter um fato novo tomando conta do pulmão dele até não ter mais condição, né? Essa doença, quando ela chega no pulmão, a velocidade com que ela destrói a capacidade pulmonar é muito grande. E a terapia feita pelos médicos se torna mais difícil porque esse paciente, em algum caso, ele não pode ter determinadas medicações que vieram um efeito colateral porque ele já tem uma outra doença. Então,
essa questão do óbito, né, por Covid, existe esse estigma da população que, olha, preferencialmente, nós tivemos um caso aqui de ameaça que alguém entraria na justiça para provar, ia pedir exumação, que o pai não teria morrido de Covid. Eu falei, mas a não ser que a pessoa tinha um seguro, e no seguro dele dizia assim, se ele morrer de Covid, você não tem direito ao seguro, teria lógica fazer isso, né? Porque nós não temos nenhum interesse de carimbar algum óbito com Covid, só fazemos com evidência documental. Ah, pode um paciente ter diagnóstico Covid sem ter feito teste? Pode. O médico pode, à luz da avaliação clínica, à luz das imagens que tem de tomografia à mão, chegar à conclusão que é Covid, pode atestar isso. Então, é o médico, normalmente, que vai definir a causa-mortes e exames que são realizados depois, quando ainda não tem certeza absoluta, existe uma suspeita. Então, não há como, infelizmente, né? Assim como também tem gente que quer que o caso venha para o boletim como um caso Covid, quando as evidências técnicas não são. Não atender os protocolos estabelecidos no teste, não é parar numa esquina de alguém que, nesse momento, está ganhando muito dinheiro enrolando a população, porque o teste rápido, esse que a população quer, está precisando testar mais, precisa testar a população inteira. Ora, gente, não existe teste suficiente para monitorar a qualidade de saúde dos profissionais da saúde que precisam estar no front, dos profissionais de segurança que não podem deixar de trabalhar. Então, nós não vamos sair por aí fazendo drive-thru para testar a população desnecessariamente. O teste rápido funciona em quem? Ele funciona se naquele momento que você fizer, 7 dias depois de aparecer os primeiros sintomas. Então, se você não tem nada, vai gastar um teste para quê? Um amigo meu foi fazer um teste, parece que pagou, não sei, 300 mil reais, 300 tantos reais. Eu falei, que bom, jogou o dinheiro na fogueira. Para quê? Você está com uma vontade louca de saber que está infectado, você não tem sintoma nenhum. Gastou 300 para quê? E vamos supor que desse positivo. O que ele ia fazer? Ele ia para casa, ficar 14 dias em quarentena e se isolar. Então, testar demasiadamente, desnecessariamente, é gastar um recurso que nós não temos nesse momento. Nós precisamos guardar munição para a hora que a gente precisar efetivamente dela. E tem muita gente, tem muitos gestores de município, colegas meus, que ficam reclamando porque lá no município dele, ele diz que ele tem 10 casos, no boletim tem 8. Eu falei, olha, você tem 2 casos aí que não atendeu o nosso protocolo, não atendeu os requisitos estabelecidos em protocolo para que a gente possa admitir que esse teste realizado nesse município atendeu os requisitos e não vai entrar só porque ele quer. Parece que tem alguns municípios que precisam ter um grande número de casos para justificar as decisões que precisam tomar. Não vai acontecer conosco. Nem com o óbito que alguém queira que seja, se não tiver evidência para ser. Nós vamos trabalhar com aquilo que é princípio científico estabelecido nos protocolos, não nos curvaremos à pressão daqueles que querem induzir números que não são os reais. Por isso que tem município que tem boletim particular, né? Você pode olhar lá, tem lá no município X, Y, D, tem um boletim dele lá. Como autoridade sanitária municipal, ele pode fazer o que quiser fazer. Ele tem autoridade para fazer isso. Ele pode, no município dele, admitir e consolidar um teste que, por entendimento dele, é legal. Eu não. Eu tenho que seguir o trâmite e seguir o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. O que não faz grande diferença, porque faria grande diferença assim, olha, Secretaria de Estado diz que tem, exemplo hipotético, né? Tem 20 pessoas infectadas no município Y. Ah, mas não é 22, o que muda isso? Ah, é 18, o que muda isso? Mudaria sim, se no meu relatório tivesse 2, se lá tivesse 200. Aí, opa, lá a gente tem que abrir um radar lá, porque lá a situação vai sair do controle. Então, diferenças estatísticas pequenas, elas não influem nas decisões. Ah, morreu uma pessoa, muda alguma coisa? Não muda, o protocolo está estabelecido, nós já sabemos que vai falecer e sabemos que nós teremos desconforto com o percentual da população para isso. Mas as diferenças entre pessoas confirmadas Covid, né, pessoas efetivamente hospitalizadas, vocês já viram um boletim aí que tem pessoas hospitalizadas, aí depois
tantos testados, tantos não testados. Isso não é relatório COVID, isso é de síndrome respiratória aguda grave. Eu também posso fazer. Por que eu não coloco tudo aqui? Vai virar um emaranhado de informações que a população sequer consegue interpretar. Nesse momento, a pandemia não é de síndrome respiratória aguda grave, é de COVID. Síndrome respiratória aguda grave existe, monitorada há 10 anos. Esse dia eu soltei um boletim, porque estavam querendo dizer que tinha sob notificação, dizendo que tinha muita síndrome que era COVID e que não estava divulgando. Eu mostrei a série histórica, mostrei os dados atuais e que mostram que, historicamente, sempre teve o número de casos, vai aumentar agora, já disse isso, vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque chega o inverno, porque agora é o período da influenza, e esses assuntos, eles vão convergir tudo para o mesmo momento. Isso que é ruim, né? Porque nós vamos demandar de estrutura hospitalar para pessoas que mais pessoas que vão ter pneumonia, mais pessoas que vão ter agravamento pela dengue. A dengue está bombando em alguns municípios do estado. A pessoa está falando muito em Covid, quem está matando mais lá, quem está gerando mais gente no hospital lá, é a dengue. E quem controla a dengue, mais somos nós. As pessoas continuam com o quintalzão lá, com a lagoa, criando larva de mosquito da dengue, preocupado com o Covid. Põe a máscara, mas não mata o mosquito que está lá. Então, quer dizer, tudo isso concorre para que o sistema de saúde entre em colapso. Secretário, para a gente poder concluir, eu preciso perguntar para a senhora a respeito dos nossos estados vizinhos, né? Pois nós estamos numa situação confortável aí diante de outros estados, como, por exemplo, nossos estados vizinhos, aí nós temos Pará, temos Maranhão, onde a falta de leitos já ocorre, né? Mato Grosso tem sido procurado para transferência de pacientes desses estados para cá, nós estamos recebendo pacientes de outros estados? Olha, quando nós recebemos um paciente de outro estado, não foi porque alguém pediu para trazer, é porque esse paciente, dentro de um território onde não existe barreira de trânsito entre as pessoas, ele chegou até nós. E como um paciente do SUS, ele será atendido sim. É o Sistema Único de Saúde. Um paciente, uma pessoa que mora lá na divisa do Pará com o nosso estado, Castelo dos Sonhos, por exemplo, ele está mais perto de Peixoto de Azevedo e de Guarantã do que de Belém. É lá que ele vai procurar assistência, nós vamos receber e nós vamos atender, e se precisar ir lá buscar ele de UTI aérea, nós vamos fazer isso e vamos atender ele. Assim como é correto falar que possa ser um paciente que mora no município que está mais próximo de Goiás. Ele vai fazer esse trânsito também lá em Goiás, já existe, isso já acontece. Rondônia, né? Já existe, já funciona assim, o SUS funciona assim. Né? Agora, nós indo buscar um paciente para tratar aqui não ocorreu. Pode ser que tenha que fazer isso? Pode, mas eu acho difícil de ocorrer. Sabe por quê? Porque é mais fácil transportar a estrutura para aquele local do que trazer o paciente. Porque um paciente, por exemplo, vou dar um exemplo, vou trazer um paciente de Belém do Pará. Eu tenho que trazer numa UTI aérea. Né? Não é ele num voo normal com um monte de pacientes. Isso vai ter um custo altíssimo. Então, quando algum estado tiver uma capacidade muito grande ociosa, capacidade com leito, com respirador, com equipamentos e até com profissionais, e um outro estado demandando muito, vai ser muito mais lógico você transferir a estrutura para lá, do que transferir pacientes. Porque, de repente, até você chegar com esse paciente aqui, ele já morreu, não deu tempo de fazer o atendimento. Então, o que eu acho que o SUS vai fazer? E isso é uma lógica, né? Porque é um sistema único. Todo o recurso existente em hospitais públicos, de alguma maneira, ele foi construído como? Com recurso público, do Estado e federal. E o SUS aporta muito recurso, praticamente a maioria das estruturas desse país foram aportadas com recursos federais. Então, poderá o ministro da Saúde, sim, requerer os equipamentos e transferir para um outro. Eu disse que eles mandaram 10 leitos para nós. Vocês acham que esses 10 leitos vão ficar aqui, eles olhando para o relatório, peraí, Mato Grosso não está usando, Mato Grosso não está usando. Talvez eu vou ter que pegar o telefone e falar, ministro, vamos salvar os colegas que estão morrendo no Pará. Nesse momento, isso não foi feito ainda, mas eu já fui mal interpretado, como falei, que nós poderíamos ajudar outros estados.
Tem colegas meus, secretário, pedindo amor, pelo amor de Deus, para ajudar em EPI, para ajudar em medicamento que ele não consegue comprar, está faltando tudo. É uma grande angústia. Eu confesso para vocês que eu me sinto privilegiado. Nós fizemos a tarefa de casa, né? Estamos em penúltimo lugar no ranking em casos no país, uma certa estrutura confortável nesse momento. Acho que nós vamos ter algum momento bem mais difícil pela frente, mas eu tenho colegas que estão agonizando, não tem. Os colegas no nosso grupo discutem o seguinte: o Ministério da Saúde não vai fazer alguma coisa para ajudar, por exemplo, a fornecer caixão? Olha só o nível, né? Por quê? Porque isso já virou colapso lá, o ponto que está tendo dificuldade para fazer enterro, funeral dos pacientes, né? Não tem aonde conservar o corpo, porque não tem câmara fria disponível, não tem uma certa estrutura. Então, vocês imaginem o desconforto que deve estar, né, nesses estados que já estão no colapso. É muito desconfortável. Eu acho que o país, nós somos uma federação, precisa se ajudar. Pacientes nossos em especialidades que nós não temos resolutividade no país vão para outros estados, naquilo que nós chamamos tratamento fora do domicílio. Nacionalmente existe essa assistência do SUS, né? Até muito pouco tempo, crianças que nasciam aqui com cardiopatias, não existiam condição de fazer cirurgia aqui, iria para onde? Iria para Curitiba, iria para Brasília, né? E chega lá, é atendido aonde? No Hospital do SUS. E não é um morador de lá, mas o hospital lá tem que dar essa assistência. Então, o SUS, como Sistema Único de Saúde, tem que ter essa capilaridade para que a gente possa socorrer aonde for qualquer um brasileiro que precisa de assistência. Então, não fomos demandados para transferir paciente, mas já fomos demandados para auxiliar em algumas ações. Eu tenho conversado com o governador, estamos verificando de que forma a gente pode, de alguma maneira, ajudar outros colegas que também já estão enfrentando uma dificuldade grande. Secretário, para a gente finalizar, encerrar aqui, tem uma última pergunta, que é a da nossa repórter Maria Júlia. Ela está perguntando algo que até a gente comentou por cima na entrevista, sobre Várzea Grande, né? Que os números de mortes, os números aumentaram, as mortes passaram a ser diárias, e ali sobre Várzea Grande, que isso seria um reflexo do relaxamento social e indisciplina da população. Então, você pode já concluir. Eu não quero culpar a população, né? Primeiro, porque é uma pandemia, o vírus está chegando, ele não chega por vontade da população, e também não entra no estado simplesmente por vontade da população. A tendência natural do vírus, ele começou a chegar aonde? Aonde que o vírus chegou no Brasil? Chegou no grande centro, é onde aterrissava voos internacionais que vinham do mundo, no momento em que o país tinha a maior festa popular da sua história, que se chama Carnaval. Rio de Janeiro, São Paulo e o Nordeste, é onde a coisa está bombando. Então, ele chega de lá. E ele vai começando a invadir, porque as pessoas infectadas se transitam. Ele vai indo. Ele está indo para o interior. E ele chegou até nós. E ele vai ter o mesmo comportamento que teve em outros. Então, não tem um culpado, não tem ninguém que criou o coronavírus, né? Essa é uma tendência natural, epidemiológica, que acontece com qualquer infecção. Agora, a população pode ajudar, sim. Eu tenho certeza que a prefeita Lucimar não está pedindo para a população ir para a rua desnecessariamente, né? Nós sabemos o desconforto que é fazer o controle, mas a população podia ajudar. Eu queria pedir para você que está nos assistindo, dê a sua contribuição nesse momento. Não está sendo fácil para nenhum gestor. Gestor na área da saúde sequer está dormindo, está com a vida virada no avesso, uma angústia. Cada perda nossa, vocês não sabem a dor que é, sabendo que nos deixa frágil, impotentes, achando que a gente poderia ter salvo e não conseguiu. Então, você que não precisa entrar nessa zona de risco, fique em casa, use a máscara, faça a higienização das mãos, não use como desculpa a ausência do álcool gel. O detergente, um sabão em barra, lave as mãos, substitui isso. Evite. Se precisar ir ao supermercado, vá uma vez, não vá toda hora, né? Por quê? Porque você está entrando em risco. Nós inauguramos um grande hospital na Várzea Grande. Era para ser considerado um presente pelo aniversário do município de Várzea Grande. Nós nem estamos colocando nessa condição, porque esse é um momento de festa, um momento de desconforto.
eu não gostaria que ninguém precisasse utilizar do hospital. Hoje eu disse a vários colegas, secretários adjuntos, o governador fez questão que eu levasse eles para conhecer. Aqueles que puderem, conheçam o hospital. Eu posso garantir, é uma das melhores instalações que nós temos no Mato Grosso. Feita em 45 dias, com nível de qualidade melhor do que aquilo que tem edificado no Estado. E eu disse para os nossos colegas, eu espero que seja a última vez que eu veja vocês aqui, porque eu não quero eles como pacientes. Nós não queremos ninguém lá para atender. Então, por favor, não queira experimentar por um desconforto de ter uma intubação. É muito ruim. Um leito de UTI é desconfortável demais. E a taxa de sucesso que o país tem e o mundo tem de salvar pessoas no leito de UTI não é superior a 50%. Então, 50% de quem chegar no estado crítico e já chega no estado crítico corre o risco de perder a vida. Então, procure evitar. Não aposte na sorte, não, porque você nem tem como garantir que quem está ao seu lado não está infectado. Você pode estar ao lado de alguém até que está com máscara e já está infectado, né? Então, procure evitar, não corra risco. Dê a sua parcela de contribuição nesse momento, faça um sacrifício pessoal. Sacrifício pessoal é você que adora passear, mas nesse momento vai evitar passear. É você que adora ir no cinema, não pode, adora fazer a festa em casa, não faça isso, né? Isolamento social não é convidar todo mundo para ir para sua casa e ficar isolado socialmente dentro de uma casa, né? O que aconteceu com as lives dos cantores aí? Ah, vai ter live do fulano. Aí a picanha para cá, a costela para lá, a cerveja para cá, todo mundo reunido na casa. Então, você passa na frente de algumas casas, você nota pelo número de carros estacionados que está tendo uma festa. Essa festa pode se transformar em um grande cluster de infecção e contaminar todo mundo. E aí, um dia, as pessoas que estão nessa festa comemorando vão estar no velório chorando a perda do ente querido. Então, nesse momento, vamos evitar isso. Até para que aqueles que não podem fazer isso tenham mais tranquilidade. Eu não posso fazer isso. Eu não posso abandonar em plena pandemia e me enclausurar dentro de casa. Eu vou ter que ir para o hospital, eu vou ter que conviver com os profissionais da área de saúde. E quanto mais pessoas que podiam estar em casa estiverem circulando na rua, está aumentando o nosso risco também. Então, eu queria pedir para você, use máscara, fique em casa, ajude a gente a passar por isso. Nós vamos passar por isso. Essa pandemia vai passar, mas nós precisamos da contribuição e ajuda de todos. Tá certo. Quero agradecer, secretário. Obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua atenção, e nós continuamos aqui à disposição e acompanhando o trabalho da saúde aí nesse combate à pandemia. Eu que agradeço a você, Márcia, a você, Andréia, a gentileza de ter me convidado para essa live. Estarei à disposição sempre que nós pudermos ajudar, auxiliar e convencer a população que nesse momento tem que fazer um sacrifício para a gente passar esse período difícil. Um abraço a todos. Obrigada, secretário. Obrigada. Até mais. Até mais.